A paz do Senhor, nesta manhã abençoada, eu quero desde já agradecer a meus queridos irmãos, companheiros e amigos que sempre têm nos incentivado a falar a palavra de Deus. E nesta manhã eu quero, no livro do Êxodo, que significa saída, eu quero ministrar uma palavra aos nossos corações, que assim eu tenho crido e que é uma maneira de nós nos adaptarmos à palavra de Deus, de obedecer. Não é obedecer a homens, o querer deles, mas sim o querer do que diz a palavra de Deus. E no capítulo do livro de Êxodo, capítulo de número 35, vou ler os versículos do 20 ao 29. 9 versículos para a nossa meditação nesta manhã. E eu quero deixar um título, como de costume, que se a mensagem não ficar muito no coração, mas pelo menos o título da palavra vai trazer à memória o que vamos abordar. O caráter de um doador, ou as qualidades de um doador. Pessoa que se dedica, que está pronto, que tem prazer, que coloca primeiramente a sua vontade em doar alguma coisa. Hoje temos visto aí uma área muito abrangente e doador de órgãos, e às vezes nos documentos nossos documentos já vem constando se somos ou não doador de órgãos, né? E biblicamente vamos ver a maneira que o doador, nós somos templo do Espírito Santo. Quando nos reunimos, tornamos-se o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. O corpo é manobrado pela cabeça. A mão não faz o que quer se a cabeça não o direcionar. Assim somos nós. Quando nos reunirmos, é como disse a palavra: onde estiver um ou dois ou três reunidos, eu estarei no meio de vós. Então, não vamos observar aqui alguns itens. Algumas pessoas podem falar: ô irmão Delfonso, não foi assim que eu aprendi, ou não é assim que você está falando não, que nós temos que estar dentro da igreja, se puder, 24 horas. Tudo bem. Seria bom, até como as freiras e padres, morar em um convento, até para não se contaminar com nada do mundo, só ali dentro do convento. Mas eu quero dizer nesta manhã, olha, só sabe onde tem goteira, olha, o morador só sabe onde tem uma goteira d'água, é só o morador que sabe. E ninguém sabe, às vezes, o que ocorre dentro de um convento de freira e padre. Ninguém sabe. O que rola
por trás, no oculto. Então vamos ver. Ô, irmão Ildefonso, lê a palavra. Tá bom. Vamos ler? Me acompanhe. Livro do Êxodo, depois de Gênesis, capítulo 35, do versículo 20 ao 29, que diz assim a palavra de Deus. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés e veio todo o homem a quem seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o exercitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para os vestidos santos. E assim vieram homens, mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, trouxeram pendentes, trouxeram anéis, trouxeram braceletes e todo vaso de ouro, e todo homem oferecia a oferta de ouro ao Senhor. E todo homem, olhe bem, e todo homem que se achou com azul e púrpura e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de texugo, os trazia. E todo aquele que oferecia oferta alçada de prata ou de metal, trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que se achava com madeira de cetim, trazia para toda a obra do Senhor. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com suas mãos e trazia o fiado, o azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu com sabedoria, fiava os pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral, e especiarias e azeite para a luminária, e para o óleo da unção, e para o incenso aromático. E todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu fazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara a fazer pela mão de Moisés, aquilo que trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária. Amém? Eu não estou vendo aqui o texto dizendo, né, que se não trouxerem, são ladrão. Eu não estou vendo isso aqui. E também não estou vendo aqui que Moisés recebeu as leis civis, as leis cerimonial, recebeu as leis sociais para ali falar para o povo, mas eu não ouvi aqui que era para trazer a ferro e fogo. Não vi aqui Moisés de maneira alguma ensinando assim. Mas uma coisa que
fala claramente que as pessoas de coração, voluntariamente, de livre, espontânea vontade. Até Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 9, diz assim, que cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama os que dá com alegria. Paulo, apóstolo, ele ensina à igreja que cada um contribua segundo propôs o seu coração. Não está apegado a um versículo, né? Não está apegado aqui a uma fórmula que a Bíblia aqui fala que se não ofertar, vai ser amaldiçoado. Não estou vendo isso. Eu não vejo determinados ensinamentos que muitos dizem e obrigam o povo a ferro e fogo. Aqui não se refere à salvação do homem, mas entenda bem, a gente observa que se no mundo atual que há ofertas, doações, né, doações públicas, doações hospitalares, né? Existem casas de recuperação, entidades, ONGs, que recebem doações, casas espíritas, que recebem todo tipo de doação. O que a pessoa não quer, às vezes, na casa dele, ou que vamos dizer, às vezes, em um verbo, às vezes, o que para a pessoa aquilo é lixo, ele faz doação e vai servir para alguma coisa. Eu comprei muitas doações, caminhões fechados, de tudo que é eletrônico dentro de uma casa, ou empresa, o que fosse. Eu ia lá, comprava aquele lote para reciclar. E o dinheiro era revertido para os idosos e para as crianças que são especiais, né? E tudo isso revertia em dinheiro para manutenção ali do local. Tudo bem. E sabemos que há essas maneiras de se doar alguma coisa. Mas eu quero dizer, nesta manhã, que há duas classes de doadores. E aí eu classifiquei uma classe como o homem natural, o homem natural e o homem espiritual. E olhando a maneira de Paulo aqui ensinar, aí eu me apeguei aqui na carta de Coríntios, no capítulo de número 2, o versículo 12 ao 16, que diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado
gratuitamente por Deus, para nós conhecermos o que Deus nos dá gratuitamente. Deus não cobra aquilo que Ele está dando. Deus não é o homem que cobra aquilo que dá. E nem vai ficar aí pelos cantos falando, eu dei para fulano tal coisa. Não, Deus não. Aí o versículo 3 diz assim, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas que são espirituais com as espirituais. E o 14 diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, né? E não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Por quê? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí vem dizendo, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, pelo poder do Espírito Santo que habita no nosso ser. Nós, como casa espiritual, segundo o apóstolo Pedro ensina, e segundo Paulo ensinando, dizendo que nós somos também o templo do Espírito Santo, onde Deus habita, a qual Estevão ali condenou que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, chamado de templo ou igreja. Local, localidade, ministério, denominação, não. Onde se reúne aqueles que aceitou a Jesus como cabeça. E nós pertencemos agora a esse corpo, que é a igreja. O corpo é a igreja. Onde esse povo se reúne, ali está a igreja. É ali que está a igreja. E aí, esse doador, o homem natural e o homem que é espiritual, o espiritual discerne tudo, porque ele tem a cabeça, que é Cristo. Já o homem natural não compreende nada das coisas do Espírito. Tudo bem? Então, observe bem. O homem natural, o caráter desse homem natural, como que é o caráter desse homem natural? Primeiro, marque aí. O homem natural, ele é interesseiro. É egoísta. Gosta de tirar proveito. Ele tem que lucrar em alguma coisa, né? Pensa de tirar vantagem. Ele tem que tirar vantagem em alguma coisa, né? E o resultado disso é o que nós vemos Paulo ensinando ainda aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios. Capítulo 13 diz assim, a maneira de Paulo expressar no versículo de número... Capítulo 13 de número... Vamos olhar aqui a Bíblia para nós lermos. Capítulo 13, né? Que aí Paulo vem falando sobre o amor. Vem falando sobre a caridade. Que o amor não é invejoso, não é egoísta, né?
E quando observamos também no livro de Judas, não é o Iscariotes, não. Não é o que traiu Jesus. Judas, ele ensina assim, olha, vamos lá para ver o que é que Judas ensina. O versículo 16, ele fala assim, olha, que Judas só tem um capítulo. Aí ele vem dizendo assim, o 16. Ele diz, esses quem? Esses homens natural, esses doadores, que são o homem natural, como que eles são? Eles são murmuradores, são queixosos, né? Queixosos da sua sorte, andam segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisa muito arrogante, admirando as pessoas por causa de interesse. É a Bíblia que está dizendo essa qualidade desse homem natural, esse doador natural. Mas vós, amados, lembrai das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria homens naturais, doadores, homem natural, né? Esse homem natural, que nos últimos tempos seriam escarnecedores também, andariam segundo as suas próprias concupiscências, que é concupiscência dos olhos, concupiscência da vida, que é soberba da vida, concupiscência dos olhos e concupiscência dos prazeres mundanos. Esses são os que causam divisões sensuais e que nem têm o Espírito. Eles são como a sanguessuga. Me dá, me dá, me dá. São tudo da família do sanguessuga. Dá. Eu quero, traz, me dá, me dá, me dá. Mas tudo bem, irmão Ildefonso. Me fale mais ainda alguma coisa aí que... Olha, não aceita as coisas do Espírito. Eles não aceitam. Judas 14 diz que eles não aceitam. Olha, um outro detalhe também, deixa eu ver aqui na primeira carta. De número... diz assim, capítulo 3, segunda carta, diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Será? Aí não vem dizendo, ô vizinho, será que Jesus está na minha vida? Ô vizinho, verifica aí para mim. Não é os outros que tem que estar vendo se Jesus é ou não está, ou se está na nossa vida. Quem tem que examinar é nós mesmos. Será que Jesus está em nós? Aí a palavra diz assim: examinai-vos e provai-vos,
Ou não sabeis quanto vós mesmos que Jesus está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Aí vem dizendo Paulo, mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Se estamos em Cristo, não somos reprovados, né? Então, esse tipo de caráter do homem natural, ele não porta. O homem natural, ele porta com indecência. Busca os seus interesses, né? Busca os seus interesses. Se irrita fácil, suspeita mal. É diferente do homem espiritual, né? Folga com a injustiça. Folga com a injustiça. Tudo bem, irmão Delfonso, me fale mais alguma coisa, olha. Capítulo 10 de 1 Coríntios também, Paulo, aqui é a carta de Coríntios, ele bate forte nesses assuntos aqui. Vamos observar, lê para mim aí, irmão Delfonso, capítulo 10 de Coríntios, da primeira carta, o versículo 24, diz assim: ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Aqui já vem dando uma maneira que nós não devemos buscar os nossos próprios interesses, não. Mas que nós busque interesse de outrem, quer dizer, do próximo. Porque tem pessoa que só quer puxar a sardinha para o prato dele. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Tudo bem, e o que mais, irmão Delfonso? Mostra para mim aí. Aqui ele diz assim, o versículo 33 também fala assim, olha. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, e nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. Como também em tudo, agradando a todos, não buscando o seu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possa salvar. É difícil. As pessoas, ultimamente, eles buscam mais o que é de proveito deles, o que vai satisfazer eles. Tudo bem, irmão Delfonso. E o versículo 13, versículo 5, o que é que diz aí? É o que eu acabei de falar agora há pouco. Quando Paulo ali se expressa sobre o que é o amor, né? Agora, e o caráter desse homem natural? Que o homem natural, ele mostra uma coisa, e o caráter desse homem natural, como que ele é? Primeiro, oportunista. Ele, na hora de doar, ele só dá quando apertando a torneira sem água. Não tem água? Aperta a torneira para fechar mais ainda, para não sair um pingo. Que são oportunistas. Se for tirar vantagem, aí sim. Se não, torce, para não pingar uma gota d'água. Oportunista. Aí veja bem, nós vemos aqui uma passagem em 2 Reis. Nós vemos uma passagem muito importante. Por quê? Foi quando Naamã ali mergulhou, ele buscou, porque através de uma menina que estava aprisionada na casa de Naamã, falou, se tu soubesse
o homem que está em Samaria poderia te curar dessa lepra e tal. E ele foi, buscou e tal, aquele processo todo. Né? Ele até levou uns presentinhos para o homem de Deus, mas o homem de Deus não quis. Porque não é assim, sabe, ir agradando assim para querer se obter algo. Ele queria ser limpo da lepra. Aí trouxe os presentinhos, mas não é por aí a coisa. Agora olhe bem, depois que Naamã foi curado, aí ele falou, queria alguma coisa mais? Como posso aí fazer alguma coisa por ti? Não, tá tudo em ordem. Oh, ei, a benção é tua. Aí o menino de Eliseu, quer dizer, o auxiliador, diz o texto aqui no capítulo de número 5, versículo 20, então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse, eis que o meu senhor impediu a este Ciro Naamã, que da sua mão se desse alguma coisa, de que lhe trazia. Porém, vive o Senhor que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Oportunista. Aí Geazi correu, aí diz o texto que Geazi, em alcance de Naamã, e Naamã vendo que o corria atrás dele, saltou do carro ao encontro e disse, vai tudo bem? E ele disse, tudo vai bem, meu senhor. O meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 mancebos dos filhos dos profetas da montanha de Efraim, e dar-me-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestido. Aí veio, sem Eliseu mandar pegar alguma coisa. Mas ele, como oportunista, igual tem muitos aí, oportunista, querendo lucrar na obra. Homem natural, caráter deformado. Aí Geazi, né, correu para pegar a oferta com Naamã. Mas tem uma outra passagem aqui, deixa eu ver aqui, se não me falha a memória, no capítulo de número, deixa eu ver aqui, capítulo de número, aqui narra um texto que Simeão, né, que ele viu que ao impor as mãos veio o Espírito Santo, aí ele nunca tinha visto aquilo, aí ele falou, olha só como, olha, isso é fantástico. Não, então eu vou obter. Vou ver se ganho alguma coisa com isso. Aí diz o texto aqui, olha, no capítulo 8, versículo 17, então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simeão, vendo que pela mão do apóstolo era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, achando que a obra de Deus se compra por dinheiro. Que a obra de Deus é movimentada por dinheiro. E não é dessa forma. Não é dessa forma. A obra de Deus, o poder de Deus manifestado, ou na vida de alguém, esse alguém que tem
ministério que Deus deu, tinha para estar ganhando dinheiro a torto e direito nisso. Mas tudo bem. Agora, o caráter do homem natural esse caráter também é influenciador. Esse caráter desse homem natural é oportunista, assim como Simeão queria dar dinheiro, e como Geazi, depois do milagre realizado na vida de Naamã, ele correu atrás para pegar alguns utensílios, né? Agora, esse homem natural é também influenciador. Significa o que influenciador, irmão Ildefonso? Aquele que leva alguém à mesma ideia sua. É como um balde de sabão. Você coloca o sabão em pó. E após ingerir ali dentro, começa a fazer espuma. Você mexe, faz aquela espuma. Mas logo aquela espuma separando, ela vai desaparecer, né? Essa influência, essas pessoas influenciadas, né? O influenciador, né? Igual a influenciador queria que Tito, esses influenciadores, pessoas que acham que é o que está na mente deles, eles também lá, eles queriam influenciar Tito. Por quê? Porque Tito era grego. E aí queria que ele fosse circuncidado. Queria aplicar a lei judaica. Quando nós olhamos lá em Gálatas, né? Capítulo de número... Gálatas capítulo de número 2, nós observamos, eles queriam circuncidar, porque tem muita gente querendo aplicar o seu bel prazer na obra de Deus, e não tem nada a ver com o ensinamento das Escrituras e nem com o que Jesus vem ensinando e ensinou aos discípulos. Gálatas capítulo 2, nós observamos aqui, o versículo de número 6 diz assim, eu vou ler o 5, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permaneça em vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem, e esses digo-lhes que pareciam até ser alguma coisa, e nada me comunicaram, né? Aqui no versículo 3 diz assim, mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Eles queriam fazer, sabe, daquela forma. É igual que tem muitos aí querendo fazer a obra de Deus da forma que eles acham, da forma que eles querem, daquilo que eles vão tirar proveito. Vai tirar proveito? Aí eles fazem do jeito que eles querem. Aplica doutrinas de homens, que não é doutrina de Deus, doutrinas de anjos e até mesmo doutrina de demônios. A Bíblia fala isso. É esses homens que não sabem discernir aquilo que é espiritual, mas só aquilo que é carnal. Aí, veja bem, quando Neemias viu lá a situação de Jerusalém, muros derribados, sem as portas, tá, o caos que estava ali em Jerusalém, né? E quando ele pediu carta para ali, e aí o rei deu as cartas a Neemias para ele reparar o templo, reparar ali os muros e as portas, logo surgiu Sambalate,
Tobias e Gesem, influenciadores da obra. Esses tipos de gente, até hoje eles estão aí, tentando influenciar e tirar proveito, tirar alguns da direção certa. Eles são opostos. Vem como sapatinho de lã, com disfarce. Mas como diz as escrituras lá no início, são filhos de Belial. Não passa de homens natural, não tem nada de homens espirituais. Mas tudo bem, capítulo de 2 Coríntios 11, diz assim também, olha. Pois sois sofredores, e se alguém vos põe em servidão, e se alguém vos devora, e se alguém vos apanha, e se alguém se exalta, e se alguém vos fere o rosto, envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos. Mas o que qualquer tem ousadia, com a insatisfez, fazê-lo também eu tenho ousadia. Paulo falando. Paulo. A maneira de Paulo aqui se expressar. Aí ele fala, olha, ele fala aqui, olha, ele vem dando um depoimento, ele fala, olha, são hebreus, eu também. São israelitas, eu também. Também eu. São descendentes de Abraão, também eu sou. São ministros de Cristo, eu também sou. Falo como de mim. Se eu ainda mais em trabalhos, muito mais, se em açoite, mais que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um. 3 vezes fui açoitado com vara. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. E em viagem, muitas das vezes, em perigos de rios e em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, e em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, e em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. E além das coisas exteriores, me oprime cada dia e cuido de todas as igrejas. Aí Paulo se expressa a maneira, o sofrimento dele em prol da obra. Eu não vejo aqui Paulo falando que estava ganhando dinheiro. Eu não vejo Paulo falando que comprou casas na Suíça. Eu não vejo Paulo rotando que a família dele, a classificação dos seus entes queridos, são tudo bacharéis, são juízes, são promotores, são de uma classe social, deputados, senadores. Não vejo Paulo dizendo essas origens, mas ele vem falando de sofrimento pela obra de Deus. E assim fazia com alegria. A maneira de se doar. Então o homem, caráter do homem espiritual, ele discerne tudo muito bem, porque tem a mente de Cristo. Outra, ele é voluntário, ele
se doa para a obra, não é a ferro e fogo não, que nem muitos querem fazer aí, que o povo que nem agora no Covid aí, 19 aí, o povo que não vai para a igreja é forçado aí a ferro e fogo, começa a avaliar a vida da pessoa e isso e aquilo. Não é assim a coisa. A obra de Deus é voluntariamente, é de coração. E Deus é Ele que sonda o coração. É Deus que conhece o coração do homem. E as pessoas ficam julgando as pessoas que não estão indo para o chamado templo. Que Estevão falou que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Somos o templo. Não sei como está o teu templo. Se as portas estão fechadas, se as portas estão arrombadas, se estão caindo as suas portas. Não sei como está o teu altar diante de Deus, eu não sei. E não posso julgar, porque eu não estou aqui para julgar e nem Jesus veio para julgar. Mas Jesus veio para restaurar. E nós somos aqui reconciliador da obra de Deus. Nós estamos para reconciliar as pessoas diante de Deus. Então, esse doador é voluntário. Ele doa sem pensar no que vai receber. Por quê? O quadro que eu mostrei aqui, Geazi, ele queria receber. Não, Naamã, ele recebeu a benção lá no rio, então, não, ele vai ter que dar alguma coisa, não pode passar batido, não. Tem gente que é assim. Recebeu a benção? Agora você tem que dar aí seu dízimo o duplificado, triplificado, o teu dízimo. Ó, tu tem que dar uma oferta boa aí. Mas tu vai fazer, dê aí umas 2 cabeças de gado aí para obra. Eu já andei com pessoas que, quando o dono de um estabelecimento pedia para fazer uma oração lá em prol, até para que Deus venha abençoar ali as vendas e tudo, e depois o dono falava, vem aí, o que é que vocês precisam aí, pode ir para aí pegar no mercado. Vocês usam muito óleo mesmo para fazer unção? Usa óleo para unção? O irmão entrou lá, pegou mais de 3 frascos de óleo, de azeite, sendo que nós usamos um. E aí, não é que o óleo é para passar nas ombreiras da porta, da janela, na entrada, derramar óleo. Nós não estamos naquela época lá, como disse, que o óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão. Não é como naquela época que para ungir, o profeta derramava o azeite sobre a cabeça. Não, porque hoje o azeite é o Espírito Santo. Aí o irmão foi lá para tirar proveito, pegou aquele monte de azeite. Não é assim a coisa. Né? A obra de Deus é por livre e espontânea vontade. Não adianta ser a ferro e fogo, não adianta você picar cartão na igreja. Se o teu coração não tiver com o altar na presença de Deus, se estiver fazendo a vontade do homem natural, do homem que não sabe discernir o que é do Espírito, se estiver fazendo a vontade dos homens naturais, não, você tem que estar aqui 8 horas, 7 horas da manhã, 5 horas da manhã. Tem que estar aqui, hein? Não, eu por você para isso, hein? Não é assim não. Né? Olha, ele doa voluntariamente. Davi, quando foi ortogado a Davi, que não era ele que ia construir o templo, mas era para seu filho, Davi doou ouro, prata, pedras preciosas, madeira,
Olha, e de livre e espontânea vontade. E o povo também trazia de livre e espontânea vontade. A Bíblia ensina que é de livre e espontânea vontade. Não é a ferro e fogo. Diz aqui o capítulo 16. Capítulo 16 aqui de Deuteronômio. O versículo 10 diz assim, olha. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus. E o que deres será tributo voluntário da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te tiver abençoado. O que Deus abençoou, você vai dar voluntariamente. Não é a ferro e fogo que você tem que dar, senão tu é ladrão, está roubando o Senhor. Mas nós vemos ainda aqui, para a gente observar, né, em Crônica, que no capítulo aqui de número 29 de Crônica, 29, primeira Crônica, diz o seguinte, o que eu estava falando aqui, sobre Davi. Eu quero pegar aqui o versículo de número 29, 14. Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivemos o poder para tão voluntariamente dar semelhante às coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. Voluntariamente. Que nós vemos aqui, que quando lemos aqui em Êxodo, que todo homem dava, toda mulher, cujo coração voluntariamente trazia ao Senhor. Voluntariamente. Voluntariamente nós damos o louvor. A rainha de Sabá, ela veio ver a riqueza de Salomão. Ela deu também... Olha, Salomão tinha tudo. Mas ela veio e trouxe e doou para o reinado de Salomão. Salomão precisava? Não. Mas ela deu. O que ela... Olha, nem o que contaram para ela, ela viu coisas maiores. Agora, temos o doador do homem natural, que não sabe discernir o que é espiritual. Temos o doador, o caráter do doador do homem espiritual, que de tudo ele sabe discernir, ele é espontâneo, é de livre e espontânea vontade, vontade própria, né? De dar o seu louvor sem ninguém estar... Ei! Não é através da prensa. E agora, e Deus como doador? Ele como doador, ele deu o seu Filho, Jesus Cristo. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Ele nos deu o Consolador, a qual Jesus falou, do Consolador, capítulo 16, versículo 13. Ele nos deu a sua palavra. Não é a palavra, não é do homem, é a palavra de Deus. Ele nos deu a sua palavra. E Jesus falando, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho anunciado. Ele também nos deu a sua promessa. Qual é a promessa? De ficar rico, de ter muito dinheiro nessa terra, de ser próspero, de ter muitos templos aí? Não. Ele nos deu a promessa de vida eterna. Ele nos deu
promessa de vida eterna, de salvação. Então, seja um doador, mas doa segundo o propósito do teu coração, não com avareza, mas com fé em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe.